A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Rio de Janeiro, Brasil. E quero nesta noite convidar a todos para estarem participando conosco nesse grande culto de louvor e adoração ao Eterno, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E em especial, parabenizar o nosso Pai Eterno, aquele que está no céu, que tem cuidado de nós com todo amor, com todo carinho, com todo zelo. E por essa razão estamos aqui nesta noite para prestar culto, para adorá-lo em espírito e em verdade, para entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração e dizer a Ele: Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo após o encerramento do sermão, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar você que está aí nesse momento para participar conosco. Se você tiver aí na sua casa os elementos para estar consagrando junto com a igreja, você será o nosso convidado para estar participando desse grande banquete e realizando aquilo que o nosso Pai nos deixou como incumbência. Fazei isso em memória de mim. E aqui estamos, realizando e fazendo a vontade do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento, Senhor, louvando, bendizendo ao Teu santo nome, engrandecendo ao Senhor, pois não há outro Deus além de Ti. Queremos agradecer por esta rica oportunidade, nesta noite estarmos aqui reunidos, não somente como vossa igreja, mas acima de tudo, como vossa família, para Te adorar, para agradecer, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, pois Tu és o nosso Pai, o Pai que está no céu, o Pai nosso que nos alimenta e nos sustenta todos os dias das nossas vidas, zelando, nos guardando, nos protegendo e nos perdoando de todos os nossos pecados, porque reconhecemos que temos uma natureza pecaminosa, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pela nossa fragilidade humana, mas sabemos que temos um Pai que zela pelas nossas vidas, sabemos que tem um Pai no céu que nos ama e que está com seus braços abertos, sempre para nos perdoar, desde que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, de todos os nossos corações. E este culto nesta noite é para prestar reverência, é para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco, toma posse desse lugar, Pai, porque a Tua igreja aqui está para celebrar na Tua presença. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Pai, prega este evangelho, usa a boca do Teu Filho que nessa noite aqui está, Senhor, para alcançar a todos os Teus filhos sobre a face desta terra. Que sejamos cheios do vosso Espírito, cheios da Tua misericórdia e cheios da Tua graça. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. E desde já Te agradecemos, em nome de vosso Filho, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar a igreja neste momento para entrarmos naquele momento de adoração. Aquele momento no qual nós vamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores. E por essa razão eu convido os irmãos para estar se abstendo de tudo aquilo que esteja fazendo agora nesse momento, abrindo mão, largando, para que nada possa tirar a tua atenção. Porque eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor há de falar contigo até em meio a esses louvores que estaremos agora entoando, elevando os nossos pensamentos ao trono do nosso Pai que está no céu, e tenho a plena convicção que Ele há de receber a nossa adoração. Porque estamos nos adorando com nossos corações quebrantados. Queremos, meu Pai, entregar aquilo que nós temos de melhor dentro do nosso coração. Então, meu irmão, ajude a entregar esse melhor louvor neste momento ao Pai Eterno. Amém, queridos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Santo é o Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Oh Deus.
esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Coração é do meu mestre. O meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do mestre. Louve, louve, igreja. Meu coração é do meu mestre. Sim, o meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Ele, a minha vida é do mestre. Meu coração, Coração é do meu mestre. o meu caminho. Meu caminho é do mestre. Minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Glória, glória, glória a Deus. Ô Deus de glória e de glória. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Ele, a minha vida é do mestre. Oh, glória! Meu coração Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o meu caminho, meu caminho é do mestre. minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Glória, 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 glória a Deus. Amém, igreja? A nossa vida pertence ao Altíssimo. Oh Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória, glória a Deus. Aleluia. Permanecemos nesse espírito de adoradores. Amém, queridos? Glória a Jesus. Oh Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não me importa, louve. Teu louvor invade o céu. Usa na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém não fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia! Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Louve, 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 igreja. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Já ouviu, igreja? Oh Deus! Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não me importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega as mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Oh, glória! Com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Com muito louvor. Adore, adore, igreja. Com muito louvor. Com muito Glória, 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 glória a Deus. Amém, igreja? Com muito louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o eterno e soberano Deus de Israel. Glorifique e exalte o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem,
Continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Um segredo no meu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus. Grande amor não cessa, tempo não tem fim. Grande és tu, Senhor, grande és pra mim. Meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Permanecemos nesse espírito de adoradores. Oh, Deus de glória e Deus de poder. Logo após o louvor estaremos entrando na santa e bendita palavra. Amém, igreja? Oh, Deus! A noite é noite de milagre, é noite de bênção. Palavra profética para a tua vida. Deus tem algo para falar no teu coração nesta noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse da bênção. Opa! Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Podes pensar que esse é teu fim, é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva nas águas tranquilas, leva-me, Senhor.
Você crê que o Senhor pode restituir na tua vida tudo aquilo que te foi tomado, tudo aquilo que te roubaram? Toma posse da palavra, porque Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erra pra morrer. Eu quero de volta o que é meu. Sai-me, enquanto eu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Leva-me, Senhor, e refrigera minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que roubado for, não poderás se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Venha, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero de volta o que é meu. Enquanto eu azeite em minha dor, restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, enquanto eu azeite em minha dor. Restitui, leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Restitui. Toma posse dessa palavra profética nesta noite. O Senhor quer te restituir tudo aquilo que te foi roubado, tudo aquilo que te foi tomado, tudo aquilo que te foi tirado por direito. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Amém? Bom, queridos, chegamos ao fim do nosso louvor. Eu sempre digo que por mim nós ficaremos aqui ainda por muito tempo louvando e adorando a Deus, porque é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Eu sinto muito a presença do Espírito, no qual, quando eu estou ali me entregando de corpo, alma e espírito, né, me abstendo de todos os meus pensamentos e estando ali conectado com o reino de Deus, conectado com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, quero parabenizar a todos os pais por esse dia maravilhoso. Eu tive a honra e o prazer de ter almoçado com meu pai, passado o dia com ele. Nós estivemos ali conversando, batendo um papo, e foi muito proveitoso, foi algo assim extraordinário, foi bom, foi gostoso. Não somente com meu pai, mas estava ali reunido também com as minhas filhas, Gabriela, Amanda, Yasmin, todos nós reunidos, né, no amor, na fraternidade, né, no carinho, no respeito. Embora minha filha Amanda não pôde estar presente, mas ela mandou uma mensagem e nós acreditamos que estamos aqui todos nós reunidos no amor, no Espírito de Deus, né, contemplando, nos alegrando
com esse dia tão especial. Não é isso, igreja? Amém. Glória a Deus. Tive a participação da minha esposa, né, dos amigos que me felicitaram pelo dia de hoje, pelas homenagens. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um ano. Eu agora foi dia 25, foi isso? No dia 25 eu tive aí uma perda irreparável, perdi minha mãezinha. Foi para a glória de Deus, Deus a chamou. E sempre fica aquele vazio, aquele pesar, aquela dor da partida, da perda. Porém, a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus, ela precisa continuar. E nós que estamos aqui nesse mundo, nós precisamos dar continuidade. Não podemos nos abater diante das circunstâncias, diante das perdas, ainda que sejam perdas irreparáveis, perdas, né, que realmente machuca essa partida, mesmo sabendo que ela está no reino de Deus, mesmo sabendo que ela está nos braços do Pai. Porém, nós precisamos continuar a nossa jornada, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas hoje, graças ao Senhor Jesus, tive a oportunidade de estarmos aqui reunidos com meu pai, com as minhas filhas, com a minha esposa, com a minha família. E, acima de tudo, reunidos na presença do Altíssimo, porque Ele foi o convidado de honra para estar aqui conosco nesta reunião, neste almoço, porque sem Ele, nada seríamos. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não existe vida. Sem Ele, não existe salvação. E por essa razão, estávamos aqui felizes por estarmos, né, na presença do Pai Eterno. Amém, queridos? Amém. E estamos aqui nesta noite ainda dando continuidade a essa celebração, dando continuidade, né, a esse momento tão significativo, tão importante para cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, logo após a palavra, nós estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar os irmãos que sintam o desejo no seu coração de poderem participar conosco desse grande banquete, onde estaremos celebrando a vida, onde estaremos, né, cumprindo com a incumbência que o nosso Mestre Jesus, Salvador das nossas almas, nos deixou. Fazer isto em memória de mim até que eu volte. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno e soberano Deus de Israel. Bom, o nosso tema desta noite não poderia ser diferente de retratar um pai zeloso, um pai obediente, um pai que se dedicou de corpo, alma e espírito ali à obra, em cumprir com o desejo de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Estaremos falando nesta noite acerca do pai de Jesus. Amém? O pai de Jesus, todos nós sabemos que é José. Na verdade, o pai adotivo, mas que se fez presente ali como um pai verdadeiramente constituído, porque em nada tirou a sua honra, em nada tirou o brilho do desempenho de José na vida de Jesus. Amém, queridos? Extremamente importante. Todos nós nascemos uma família, um núcleo, né? Um núcleo familiar. Mas nem todos conhecemos e tivemos a oportunidade de nascermos de uma família cristã, num berço cristão. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de nascer num berço cristão. Eu já me converti com os meus 30 anos. Eu fui alcançado pelo amor e a misericórdia de Deus. Mas, durante essa trajetória, eu já me converti aí há 22 anos, eu sou um homem convertido. Eu zelei pela minha família. Eu orei, eu busquei, continuo orando, buscando, para que as minhas filhas
permaneçam na presença de Deus. A minha mãezinha, tive a oportunidade de pregar o Evangelho e ela aceitou Jesus diante de um apelo meu. Tive a oportunidade, a honra me concedida pelo Pai Eterno em batizar a minha mãezinha. Foi uma vitória para a minha vida. Eu vi a grandeza e a misericórdia de Deus. Tive a oportunidade de batizar a minha filha, Yasmin. Enfim, então são conquistas, vitórias, que não tem preço. Que nós, guardamos no nosso coração. Que é a salvação das nossas almas. Eu me converti primeiro do que a minha esposa. Glória a Deus, a minha esposa se converteu logo em seguida. É uma mulher de Deus. E tantos outros irmãos que talvez eu possa ter influenciado através da minha atitude, também buscaram a Deus e se converteram. Porque a gente vai semeando essa semente, e a gente, quando semeia essa semente, a gente não sabe quantas pessoas estamos alcançando. Não é isso, igreja? Amém. Mas isso não importa. O importante é que continuemos a semear as boas novas, a pregar a palavra de Deus. Porque essa é a nossa incumbência, não é isso? Jesus, quando partiu para o céu, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Então esse é o meu dever, o seu dever, o nosso dever, como filhos de Deus. Amém, igreja? Bom, alguns, na verdade, tiveram essa oportunidade, foram criados em lares saudáveis, estáveis, cercados de carinho, de amor, e, acima de tudo, na presença do Senhor. Outros não tiveram a mesma oportunidade e foram criados em lares problemáticos, onde ainda, na sua fase ali de criança, de adolescência, experimentaram a dor, a tristeza, de uma família completamente destruída. Porque uma família que não tem o Senhor como centro das suas vidas, elas tendem a terem problemas de ordem pessoais, espirituais. E uma família, para ser uma família equilibrada, uma família ungida, ela precisa estar na presença de Deus. Não tem como, queridos. Uma família na presença de Deus é algo extremamente diferente de uma família que não se encontra na presença de Deus. Se você pegar uma família que vive na presença de Deus, uma família que não vive na presença de Deus, você pode fazer um comparativo. Você vai ver diferenças absurdas. Comportamentos absurdos. E nós, como povo de Deus, precisamos semear a família. Nós, pais, mães, temos um papel fundamental nesse contexto. Nós somos a referência para que os nossos filhos cresçam segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. Nós somos esse elo, nós somos essa ligação. Então, se nós falharmos na nossa missão, logo aqueles que vêm logo atrás de nós também, fatalmente, poderão falhar. Porque não tiveram a infraestrutura, não tiveram essa estrutura de uma família estabelecida dentro dos moldes que o Senhor deixou para nós. Amém, queridos? Independente do nosso passado, nós somos livres e temos discernimentos para definir, escolher o que é melhor para nossas famílias. E também temos o livre-arbítrio de criar ou não os nossos filhos num ambiente de amor, num ambiente repleto da unção e da graça de Jesus Cristo. É uma escolha de cada um. No centro do plano de Deus para a humanidade está o conceito de família. E como tal,
temos a responsabilidade de sermos bons pais. O próprio Senhor Jesus nasceu em uma família. Regularmente comparava a igreja a uma família. Ele fazia esse paralelo. Amém, igreja? Né? Jesus nasceu em uma família, né, de um homem e uma mulher obedientes a Deus. E ele fazia essa analogia família e igreja. Lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 17, o apóstolo Paulo se refere a nós como co-herdeiros com Cristo. E em Gálatas, o capítulo de número 3, versículo de número 26, somos chamados filhos de Deus. Deus é regularmente referido nas Escrituras como nosso Pai. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Todos estão entendendo, pastor? Amém, queridos? Essencialmente, Deus, como nosso Pai, criou famílias como um meio de ensinar aos filhos como eles deveriam ou deviam viver. Viver no Senhor, viver para Ele, nele. E Ele nos capacita através da sua palavra para nos tornarmos pais eficientes, pais amorosos, pais tementes ao Senhor, pais submetidos à vontade do Eterno que está no céu. Amém? Amém, igreja? Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela sobre paternidade? Podemos observar de Gênesis a Apocalipse, do melhor ao pior. A Bíblia nos traz exemplos de todos os tipos de pais. A partir de relatos bem conhecidos da vida de pessoas como Abraão, como Jacó, Davi e tantos outros que tiveram essa incumbência de educar os seus filhos. Vemos esses pais, muitos conhecidos pela sua grande fé, tendo atitudes extraordinárias, maravilhosas, e em outros momentos tendo atitudes completamente equivocadas, erradas em sua paternidade, na maneira no qual criaram seus filhos. Glória a Deus, igreja. Aleluia. No entanto, porém, a Bíblia ensina que quando seguimos a Jesus e procuramos viver para Ele, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, Ele é fiel e poderoso o suficiente para cuidar dos nossos filhos. Nossos erros e atitudes erradas não prejudicarão os nossos filhos, enquanto buscarmos constantemente a Jesus e em tudo o que fizermos. Colocarmos diante do Senhor as nossas vidas. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Amém, queridos? Fazemos bem em lembrar que somos os melhores pais, podemos nos sentir desta maneira para os nossos filhos. Na verdade, eles são um presente precioso para as nossas vidas, que Deus nos deu como pedras preciosas para que pudéssemos cuidar.
A Bíblia também nos mostra que cada ser é diferente um do outro. Jacó e Esaú eram diferentes. E José e seus irmãos eram diferentes. Isto estava bem claro. Porque somos diferentes um dos outros. Mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Parte do plano de Deus. Mesmo em uma parentalidade consistente, nossos filhos responderão à disciplina, ao encorajamento de maneira diferente de seus irmãos. Porque são seres, indivíduos completamente diferentes um dos outros. Porém, os pais devem passar muito tempo em oração, na busca, por cada um de seus filhos, se importando, intervindo, orando, buscando. E mais importante do que isso, os pais devem buscar a Deus em suas próprias vidas, para que a face do Senhor reflita nos mesmos, para que ele seja verdadeiramente a imagem e a semelhança do Eterno que está no céu, para que ele seja um exemplo para os seus filhos, um exemplo a ser seguido, irmãos. Porque todos esses seres, ainda que uns diferentes dos outros, eles estão todos os dias olhando para você, ou te observando, o teu comportamento, a maneira como você lida com os problemas, a maneira como você lida com a tua família, com a tua esposa, com o teu trabalho, com os teus relacionamentos. E você está passando para os seus filhos uma experiência, seja ela positiva ou negativa para as suas vidas. Você está entendendo, meu irmão? Então você é o espelho, você precisa refletir uma imagem positiva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, entretanto, você não vai conseguir se você quiser carregar sozinho essa responsabilidade. Se você não estiver alinhado com as vontades de Deus, se você não caminhar segundo os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, você não vai conseguir êxito na sua missão. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então necessitamos e somos completamente, como é que eu posso dizer? Estamos completamente sem condições de realizar algo que só através do Espírito Santo, só através de Deus, alcançaremos êxito nesta missão. Somos falhos se continuarmos tentando alcançar esses resultados sozinhos. Porque somos completamente limitados. Glória a Deus, queridos. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de 19 ao 24, e Lucas 2,4, vai dizer: Jesus era conhecido no meio do povo como filho de José. Não é isso? João 1,45 e 6,42 diz: e filho do carpinteiro. Mateus 13,55, de seu pai adotivo. Jesus herdou o título de carpinteiro, Marcos 6,33, por ter aprendido a profissão com seu pai, José. Certamente, Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu filho celestial. José tinha plena convicção que Jesus não era seu filho biológico, mas o amou como um verdadeiro pai, sem fazer distinção, sem abrir mão desse amor, desse respeito, desse compromisso, dessa responsabilidade.
Glória a Deus. E aí você pode me perguntar, pastor, mas como era o pai adotivo de Jesus? Bom, nós podemos refletir diante de algumas características de José. Primeira característica de José: servo temente a Deus, homem temente a Deus. Amém, igreja? Mateus 1:20 e 2:13-19. A primeira característica que marca a vida de José é o temor a Deus. Amém, queridos? Ser temente a Deus não é ter medo, e sim respeito e amor profundo ao Senhor. José tinha uma vida de oração e levava sua família ao templo todos os anos no período da Páscoa. Cumpria com aquele ritual. Lucas 2:41. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor. Houve aqui uma interrupção. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Num determinado momento da vida de José, o Senhor o visitou em sonho 3 vezes para lhe falar acerca do seu futuro. Amém, meu irmão? Primeiro, José sonha com um anjo, lhe dizendo para assumir Maria e a criança que estava em seu ventre. Mateus 1:20. Depois, o anjo lhe aparece novamente em sonho, ordenando que fosse para o Egito. Mateus 2:13. No terceiro sonho, o anjo lhe disse que poderia voltar. Mateus 2:19. Todo este trajeto, todo esse roteiro de sonhos e viagens mostra que era alguém que tinha, sim, uma grande intimidade com Deus. Ser um pai temente a Deus significa ter uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com o Pai. Amém, meu irmão? Buscar não a vossa vontade, mas realizar a vontade do Senhor. E colocar o Deus Todo-Poderoso no centro das nossas vidas. Viver na presença de Deus é a melhor maneira e a melhor forma de um pai abençoar a sua família. Como sacerdote do seu lar. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 10. Um pai de família precisa, em primeiro plano, buscar o temor do Senhor. Vai dizer a palavra que é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Seja para a sua família e para o seu círculo de relacionamentos um exemplo de um homem temente a Deus. Aleluia. Segundo ponto, uma característica de José: era um homem extremamente responsável. Está lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 2:4. Outra característica de José era a responsabilidade, que destacava entre outros seus adjetivos. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar desposado com Maria, Lucas 1:27, assumindo seu compromisso de constituir uma família. José cumpre com a sua obrigação civil e vai fazer o recenseamento na época em um lugar certo, mesmo diante de toda a dificuldade de ter a sua esposa grávida. Lucas 2:4. Além disso, José assume a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como sua esposa. Mateus 1:24. Ser conhecido como carpinteiro também denota que ele era um homem trabalhador e bom profissional. Mateus 13:55. E também ensinou a profissão para o seu filho.
Marcos 6,33. Dá educação a seus filhos, provavelmente em casa. João 7, 15, 17. Pois Jesus sabia ler. Lucas 4, 16 e 17. Além de saber ler, sabia escrever. João 8, 8. O exemplo de um pai ensina muito mais do que palavras, atitudes, comportamentos. Todo filho tende a aprender com seu pai. Amém, igreja? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. E lembra-se das tuas atitudes. Lucas 15, 17. Quando um pai dá o exemplo de responsabilidade, seus filhos o seguem como referencial. E mesmo que se desviem, um dia se lembrarão dos ensinamentos dos seus pais. Seja um exemplo de pai responsável para a sua família. Não abra mão das suas responsabilidades nem dos seus compromissos. Seja um exemplo dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica de José: era um homem obediente. Mateus capítulo número 1, versículo 18 ao 25. Amém, igreja? A terceira característica marcante em José é a sua obediência a Deus. Por essa razão foi chamado de justo, ou glória. Mateus 1,19. Obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia após o seu nascimento. Lucas 2,22. Não havia coabitado com a sua noiva antes do casamento. Mateus 1,18. Somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua esposa. Mateus 1,25. Por um instante, José, num determinado momento da sua caminhada, ele foi tentado a deixar Maria. Mateus 1,19. Com as melhores intenções de livrar a sua noiva de um castigo infame. Contudo, porém, assim que recebeu a mensagem do anjo de Deus, obedeceu imediatamente ao Senhor, recebendo Maria como esposa e o filho como se fosse seu. Mateus 1,24. Até o nome da criança, José obedeceu e colocou como mandou o anjo. Mateus 1,21 e 25. Desde os lugares onde morou com a sua família, até cada detalhe de sua vida, foram em obediência à vontade, o desejo, a orientação do Altíssimo. Aleluia, glória a Jesus. Mateus 2, 13, 19 e 20. Quando um pai é obediente a Deus, fiel a Deus, se submete à vontade de Deus, logo seus filhos também serão obedientes ao pai. Se o pai não obedecer à sua liderança, os filhos não saberão também obedecer. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar a serem obedientes. Pois, na verdade, obedecer é melhor do que sacrificar, igreja. 1 Samuel 15, 22. Por essa razão, é de extrema importância buscar em tudo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E precisa ensinar, e precisa exercer essa autoridade de pai a ensinar os seus filhos a se submeterem, a serem obedientes em tudo.
Seja você um exemplo de obediência a Deus, para que os seus filhos sigam também esse mesmo caminho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eduque os seus filhos para Deus e não para o mundo. Capacite seus filhos, não para o mundo, mas para a obra de Deus. Esteja preocupado com o crescimento do seu filho, não somente material, mas acima de tudo o crescimento espiritual. Que assim como você, homem submetido à vontade de Deus, que os teus filhos também sejam submetidos à vontade de Deus. Homens e mulheres tementes ao Senhor, vocacionados à obra, ao chamado, fazendo a vontade do Pai. Para que possamos ter famílias saudáveis, famílias vivas, famílias fortalecidas no Espírito de Deus. Famílias cheios da graça de Deus. Porque eu vejo que muitos pais estão preocupados no crescimento dos seus filhos, profissional, financeiro, material. Amém, nada contra isso. Mas acima de tudo, você tem que estar preocupado se o teu filho está verdadeiramente fundamentado nos princípios estabelecidos da vontade de Deus. Porque sem Deus, teu filho não vai a lugar nenhum. Sem a permissão, sem a bênção do Pai. O fracasso ele é iminente na vida do seu filho. Agora ou talvez lá na frente. Mas isso é fato. Nós precisamos estarmos alinhados com a vontade de Deus na nossa família, igreja. O Senhor deve estar no centro da nossa vontade, para que possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Amém? Estamos finalizando. Na verdade, a Bíblia não nos relata como foi o fim da vida de José, pai de Jesus. Muitos historiadores acreditam que José morreu antes de Jesus e por isso Cristo demonstrou ser o responsável por sua mãe quando ainda estava na cruz. Porque a figura de José não aparece nesse momento. João 19, 26. Porém, o exemplo da sua vida tem muito a nos ensinar, a nos encorajar, a impedir que venhamos cometer erros que não foram cometidos por José. Pois José viveu com um propósito de preparar não somente Jesus, pois José também teve outros filhos, mas ele teve o propósito de preparar seus filhos não para o mundo, mas para servirem a Deus. Nós também não sabemos como será o fim das nossas vidas, nem o momento no qual iremos partir desse mundo. Mas, enquanto aqui neste mundo, devemos viver para Deus cada minuto das nossas vidas, estando prontos para deixar os nossos filhos preparados para dar continuidade ao nosso legado deixado aqui neste mundo. Com os nossos exemplos, com a nossa vida plena diante de Deus e diante dos homens. Talvez Deus tenha permitido que soubéssemos o fim da história de José para mostrar que a paternidade é uma história sem fim. Mas que os filhos que são educados para Deus estão continuamente dando prosseguimento à expansão do reino de Deus, dando continuidade à vontade de Deus. Amém, queridos? Grande é o Senhor. Se você, porém, soubesse que há
um grande propósito de Deus para o seu filho, como você o educaria? Se você soubesse que há um grande plano de Deus para a vida de seus filhos, como você o educaria? Não tenho dúvida nenhuma que seria, com certeza, da melhor forma possível. Amém, igreja? Então, é o que deve fazer. Porque, assim como José sabia que Jesus era especial, cada ser humano, cada criança, cada indivíduo é tão importante para Deus quanto Jesus. Amém, igreja? O Senhor ama a sua criação, de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos novamente remetidos e estivéssemos na presença do Pai, não mais como criaturas, mas como filhos de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja, queridos, um pai como o mundo quer que você seja, mas seja um pai como Deus te ensina. Seus filhos também não são seus, mas de Deus. Se você pensar que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente você irá fazer o melhor para eles. Seus filhos não pertencem a você. Seus filhos pertencem a Deus. Assim como José, pai adotivo, que criou Jesus, se submeteu à vontade do Eterno e fez o seu trabalho com excelência de pai, assim devemos nós realizá-los. Somos apenas meros administradores, responsáveis, tutores destas vidas. Porque o Eterno, o autor e consumador de nossas vidas, sim, Ele é o dono de toda a criação. Amém. Amém, queridos? Então que sejamos bons pais, responsáveis, tementes a Deus, que possamos fazer não a nossa vontade, mas que possamos fazer a vontade do Eterno, para que esses filhos gerem bons frutos, para que sejam servos leais e fiéis a Deus, para que se lembrem dos teus ensinamentos, que ainda que se desviem do caminho de Deus, se lembrarão em determinado momento de suas vidas dos teus ensinamentos. Lembrarão do teu caráter, da tua honestidade, da tua simplicidade, da tua humildade, do teu senso de justiça, de responsabilidade e, acima de tudo, de lealdade a Deus. Você será uma referência para a sua família. E será lembrado não como um pai que foi simplesmente ausente da vida de seus filhos, mas um pai que participou ativamente de todos os momentos da vida de seus filhos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus e que você possa caminhar, e que você possa meditar dia e noite, noite e dia, na vontade de Deus. Que você possa ler a palavra de Deus, que você possa se relacionar com Deus em meio à vontade de Deus, e que você se submeta à vontade de Deus, e que você seja servo fiel e leal a Deus, temente a Deus, e que faça não a vontade do mundo,
mas crie sua família, os teus filhos, segundo a vontade do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu falei logo no início, nós estaremos agora nesse primeiro momento realizando a Santa Ceia do Senhor. Amém, meu irmão? E, mais uma vez, quero convidar a todos aqueles que estão aqui participando conosco, se assim se sentirem, né, em seus corações esse desejo, que possam, nesse momento, se ainda não fizeram, mas que possam separar dos seus elementos, o pão, o suco de uva, e estarem participando conosco. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu quero, nesse momento agora, separar um minuto aqui, né? Para que a gente possa, nesse momento, após esse culto abençoado, essa palavra que eu creio que ela vai surtir seus efeitos, segundo a vontade do Pai, possamos, nesse momento, estarmos entrando naquele momento de oração, de reflexão, buscando a Deus, através dos nossos pensamentos, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito, de alguma maneira possamos termos pecado, de alguma maneira possamos ter desobedecidos. Não estamos aqui para julgar, para sentenciar, estamos aqui para buscar a misericórdia de Deus, estamos aqui para buscar o perdão do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser humildes em buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Sim ou não, igreja? Devemos sermos homens e mulheres tementes a Deus, assim como José. Um homem temente, fiel, leal, sábio. Estava ali fazendo, zelando, se responsabilizando, buscando o Senhor de todo o seu coração, cumprindo com a sua incumbência, buscando, né, e cumprindo com aquilo que foi colocado na sua mão, uma responsabilidade enorme, mas ele não falhou na sua responsabilidade, né? Ele não deixou de fazer, né? Ele não foi relapso com a vontade de Deus, pelo contrário, ele foi zeloso, ele foi responsável, temente, ele fez tudo direitinho. Então, devemos seguir esses exemplos bons para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Glória a Jesus? Bom, estou aqui reunido nesta noite com a minha esposa, minha filha. Vou pedir a minha esposa nesse momento para tal, né? Agora eu vou dar aquele primeiro minuto para que nós possamos estarmos orando aqui, né? Nesse momento aqui da reflexão, pedindo perdão a Deus, para que possamos estarmos, né, de corpo, alma e espírito participando desse grande banquete, desse grande momento, que não é algo simplesmente físico, né? Mas é algo, no meu entender, sobrenatural. Então não podemos realizar de qualquer maneira, de qualquer forma. Precisamos ter nos nossos corações o temor a Deus, o respeito, né? O significado desse momento. Não pode ser feito de qualquer forma. Amém? Então, devemos orar nesse momento em nome de Jesus.
Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, pedi a minha esposa para estar agora nesse momento, orando, consagrando esses elementos em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos, estejam todos nós nesse mesmo Espírito. Senhor Deus, amado Pai querido, mais um dia diante da Tua presença, Senhor. Nós louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos reunidos, participando mais uma vez da Tua Santa Ceia, Senhor. Eis que nesta hora te apresentamos, Senhor Deus, os elementos, o pão, o suco de uva, Teu corpo e o Teu sangue, Senhor Deus, representado nesta hora. Que o Senhor derrame sobre eles a Tua unção, Senhor. Que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos poderosas sobre eles. Que eles possam ser cura, Senhor Deus, para o nosso corpo, para a nossa alma, meu Pai. Que eles possam, Senhor Deus amado, fazer em nós, meu Pai, a diferença. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo o que fazemos que vai de encontro ao Teu querer e à Tua vontade, Senhor. Que nós possamos ser dignos de participar e de receber da Tua Santa Ceia, Senhor. Faz a Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Faça a diferença em nós, Senhor, que nós possamos verdadeiramente ser o sal e a luz deste mundo, Senhor. Em tudo, meu Pai amado, nós te damos graças. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Poder servir. Amém, queridos? Ó Deus de glória, igreja de poder. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Aqui está o alimento consagrado, que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aqui, pão. E consagramos agora que representa a carne de Jesus que foi açoitada na cruz do Calvário. Amém, queridos? Bom, lá em 1 João 6, 53, 58 diz: Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, igreja. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Oh, glória! Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverão para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podem comer do pão em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus de glória e Deus de poder. Aleluia, igreja. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Podem beber do cálice. Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção podermos estarmos aqui neste momento celebrando, cumprindo, realizando a vontade de Deus, a vontade do Filho de Deus, a vontade do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Chegamos ao fim do nosso culto.
São exatamente agora 20 horas e 12 minutos, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui no bairro da Taquara, Jacarepaguá. Me alegro muito ter podido compartilhar desse momento, não somente com a minha família, mas com os meus irmãos em Cristo Jesus. Se assim o teu coração desejar estar participando conosco, estaremos aqui no próximo domingo, a partir das 18 horas, pregando o Evangelho, nos fortalecendo espiritualmente, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor possa te abençoar, possa tocar no teu coração, que você possa convidar seus irmãos, convidar a sua família, né? Que possa todos nós estarmos aí comprometidos nesse mesmo espírito, nesse mesmo propósito. Amém, querido? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a bênção apostólica nesta noite. Erga suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e até o próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Fique na paz do Senhor.